Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Euronews Noite. Passam este ano 46 anos sobre o lançamento do álbum The Dark Side of the Moon, o lado oculto da Lua, dos Pink Floyd, um disco que marcou várias gerações. Quase meio século depois, a humanidade chegou ao lado oculto da Lua, mesmo se através de uma missão não tripulada. A proeza pertenceu à China. É um assunto que vamos ver mais à frente neste jornal. Para já os títulos do dia, a começar pelas últimas notícias sobre o Brexit. Bruxelas não vai dar novas garantias a Londres até à votação no Parlamento no dia 14. Portugal vai apresentar um plano que prevê todos os cenários, explicou Augusto Santos Silva. No Brasil, as primeiras medidas anunciadas por Jair Bolsonaro estão a ter um efeito positivo nos mercados, com novos recordes da Bolsa. Finalmente, a humanidade chegou ao lado oculto da Lua, mesmo se através de um voo não tripulado. Foi uma proeza da Agência Espacial da China. Pouco ou nada se sabe sobre o estado de saúde de Michael Schumacher. O antigo campeão de Fórmula 1 faz hoje 50 anos. As homenagens multiplicam-se um pouco por todo o mundo. A Comissão Europeia não tem previstos quaisquer novos encontros com o Reino Unido até que o acordo para o Brexit seja votado no Parlamento Britânico no dia 14. Uma votação que pode ter como resultado uma saída sem rede, como nos explica a nossa correspondente em Bruxelas, Isabel Marques da Silva. O ministro britânico para o Brexit, Stephen Barclay, renovou esta quinta-feira o aviso de que a rejeição pelo Parlamento do acordo de divórcio da União Europeia lançaria o país para uma saída sem rede. Bruxelas confirmou no mesmo dia que não pretende enunciar qualquer nova garantia até à votação de 14 de janeiro, nomeadamente sobre a questão fronteiriça na Ilha da Irlanda. Uma porta-voz do Executivo Europeu explicou. Dissemos muitas vezes que o acordo que está sobre a mesa é o melhor e o único possível. Por enquanto, não estão previstas novas reuniões entre os negociadores da Comissão e os negociadores do Reino Unido, já que as negociações foram concluídas. O presidente Juncker está, obviamente, sempre disponível para ouvir os pontos de vista da primeira-ministra Theresa May sobre a natureza temporária do mecanismo de fronteira. Os mercados financeiros são dos setores mais nervosos com a perspectiva de falta de acordo. O Reino Unido vai intensificar na próxima semana os preparativos de contingência e a Comissão Europeia também confirma que continua a trabalhar nesse cenário. O nosso plano de ação de contingência, adotado e apresentado em grande detalhe a 19 de dezembro nesta sala de imprensa, vai continuar a ser implementado. Nas próximas semanas vamos monitorizar a necessidade de alguma ação adicional. O Reino Unido entrou em 2019 num clima de divisão interna. Se há quem queira a saída a todo custo, o fundo azul dos festejos em Londres poderá ter dado alguma esperança a quem sonha com o segundo referendo para tentar travar o processo. Portugal vai apresentar ainda este mês o plano de contingência para o Brexit, que prevê todos os cenários, incluindo uma saída sem acordo. Foi o que explicou à imprensa o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Há uma componente nacional que está a ser preparada já há bastante tempo pelo governo português e que o governo português tornará público em janeiro. Porque das duas uma, ou há uma votação na Câmara dos Comuns, que agora está tentativamente prevista para meados de janeiro, e se essa votação chumbar o acordo, Portugal tornará imediatamente público o seu plano de contingência para o cenário de saída sem acordo, ou se o processo de decisão britânico se arrastar, nós também temos que tornar público o nosso plano de contingência. Portanto, eu diria que no mês de janeiro o plano de contingência nacional será também público. As primeiras medidas anunciadas pelo governo de Jair Bolsonaro no Brasil estão longe de ser unânimes, mas os mercados estão a reagir pela positiva. O índice principal da Bolsa de São Paulo atingiu recordes históricos depois da tomada de posse do novo presidente. A Bolsa Brasileira abriu o ano com um novo recorde, ultrapassando os 91 mil pontos, com o principal índice, o Ibovespa, a subir mais de 3,5%. O alento dos mercados veio da tomada de posse da pasta da economia no novo governo de Jair Bolsonaro. E isto porque o novo ministro Paulo Guedes apontou às reformas prometidas. O nosso diagnóstico, portanto, tem que começar pelo controle de gastos.
E entre as prioridades neste controle de gastos estará, por exemplo, a TVNBR, estação pública integrante da Empresa Brasileira de Comunicação, uma das estatais no topo da lista das prometidas privatizações, onde também estarão os caminhos de ferro através da Valec e da EPL. No primeiro discurso, contudo, Paulo Guedes estabeleceu a reforma do regime de pensões como uma grande prioridade económica do governo, assim como a descentralização de recursos do Estado. Em relação à Petrobras, pretende-se privatizar parte do espólio para os privados, nomeadamente algumas refinarias e a distribuição. O mesmo com a Eletrobras, num setor que já conta com investimento da China. É a tentativa de limpeza do Estado prometida por Bolsonaro, mas que terá de convencer ainda o Congresso. Depois de atingir novos máximos históricos, já esta quinta-feira, o índice Bovespa esteve a corrigir hoje em linha com os mercados mundiais. As bolsas estiveram em queda por causa da Apple. Pela primeira vez em 20 anos, a gigante tecnológica norte-americana antecipou receitas abaixo das previsões. O anúncio foi feito numa carta aberta do presidente Tim Cook aos acionistas. As ações da Apple caíram esta quinta-feira quase 9% e arrastaram as bolsas dos Estados Unidos. A desconfiança dos investidores acontece depois do diretor-geral da gigante tecnológica ter revisto em baixa as estimativas para os 3 primeiros meses do ano. Numa carta aberta, Tim Cook revelou que a estimativa está agora nos 84 mil milhões de dólares, em vez das primeiras previsões entre os 89 e 93 mil milhões. A Apple claramente não deu importância às previsões dos analistas. Esta situação coloca mais pressão no setor depois da pressão nos mercados nos últimos meses. Esta situação da Apple, líder e número 1, mostra que o setor está fragilizado. Na carta enviada aos investidores, Tim Cook justificou a revisão em baixa com o decréscimo de vendas do iPhone na China, país cuja economia tem sido marcada pela incerteza e pela crise nas relações comerciais entre Pequim e Washington. O Ministério Público saudita pediu a pena de morte para 5 dos 11 acusados no caso da morte de Jamal Khashoggi. Para uma boa parte da comunidade internacional, trata-se apenas de uma forma de encontrar bodes expiatórios, já que as suspeitas da autoria moral do assassínio do jornalista continuam a recair sobre o príncipe herdeiro do reino. O Ministério Público da Arábia Saudita pediu a pena de morte para 5 dos 11 acusados do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. De acordo com um comunicado do Ministério Público, citado pela agência SPA, os 11 suspeitos compareceram esta quinta-feira no tribunal na primeira audiência do caso. Os procuradores enviaram um pedido à Turquia para disponibilizar as provas recolhidas durante as investigações após o assassinato de Khashoggi no dia 2 de outubro por agentes sauditas no consulado de Istambul. Para já, o pedido ainda não obteve resposta. O assassinato do jornalista, crítico do governo de Riad, provocou a contestação da comunidade internacional. Os serviços secretos dos Estados Unidos da América, assim como alguns média turcos e norte-americanos, suspeitam do envolvimento do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. A travessia do mar Mediterrâneo continua a ser a mais perigosa para os migrantes. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados publicou os números de 2018 e, apesar da quebra, continuam a morrer mais de 6 pessoas por dia. Ao longo do ano passado foram dadas como mortas ou desaparecidas 2.262 pessoas nas águas do Mediterrâneo. Os números são do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e, apesar de preocupantes, não deixam de mostrar uma evolução relativamente a 2017, ano em que perderam a vida na travessia mais de 3.000 pessoas. Em relação aos migrantes que conseguiram cruzar o Mediterrâneo, também se verifica uma quebra. Longe vai o pico de 2015, quando mais de 1 milhão de migrantes conseguiu chegar ao velho continente. Em 2018, esse número ficou-se pelos 113.482. No ano anterior tinha sido superior a 170 mil. Espanha foi o país que recebeu mais migrantes, mais de 55 mil, cerca do dobro relativamente a 2017. Por contraste, a Itália ficou-se pelos 23 mil, um quinto dos migrantes recebidos no ano anterior. Uma descida a que não é alheia a decisão de fechar os portos a navios humanitários. Há muito que o homem sonhava chegar ao lado oculto da Lua.
Hoje, pela primeira vez na história, uma sonda pousou nesta parte do nosso satélite. Foi uma proeza da Agência Espacial da China. O especialista da Euronews para temas do espaço, Jeremy Wilkes, esteve no Euronews Now e explicou melhor esta missão. Pela primeira vez, uma sonda aterrou no lado oculto da Lua. O aparelho da Agência Espacial Chinesa pousou no satélite natural da Terra esta quinta-feira, por volta das 15h30, hora de Lisboa. A sonda vai estudar a composição da parte da Lua que nunca se vê da Terra, como explica o especialista em assuntos do espaço da Euronews. Nunca se tinha estado do lado oculto da Lua. É diferente do lado que vemos, do ponto de vista dos minerais e outras características. A radiação é diferente. Há também uma experiência curiosa. A sonda leva a bordo sementes de batata e ovos de bicho da seda dentro de um recipiente, num ambiente controlado, para ver se começam a germinar, de modo a criar um habitat no interior do recipiente. No futuro estão previstas missões para trazer amostras e está planeada uma missão para enviar homens e mulheres para a superfície da Lua e construir uma base para fazer investigação científica. A missão demonstra a crescente ambição da China no espaço. Pequim pretende recolher amostras do solo lunar em 2020. Cinco anos após um grave acidente de esqui que o deixou entre a vida e a morte, o estado de saúde de Michael Schumacher continua a ser um mistério para o grande público. Contudo, o mundo do desporto não esquece o lendário piloto alemão, no dia em que o 7 vezes campeão mundial de Fórmula 1 faz 50 anos. Na semana em que Michael Schumacher celebra meio século de vida, a Ferrari inaugurou uma nova exposição sobre o piloto alemão. Para muitos, o melhor piloto automóvel de todos os tempos. Michael 50 abriu portas no próprio Museu da Marca do Cavalinho, em Maranello, no norte de Itália, e pretende dar a conhecer a história e a extraordinária carreira de Schumacher. Heptacampeão do mundo de Fórmula 1, 5 destes títulos ganhos pela Ferrari, vencedor de mais de 90 grandes prémios e presente em mais de 150 pódios. Michael Schumacher tornou-se numa autêntica lenda viva do automobilismo. Competiu na mais alta disciplina das 4 rodas durante 2 décadas e despediu-se das pistas em 2012, após 3 anos modestos na conterrânea Mercedes. Na derradeira época, ficou mesmo fora do top 10. A carreira do alemão é também motivo de uma outra exposição na Alemanha, esta aberta em junho no Museu Motor World de Colónia, e que também esta semana mereceu por parte da família Schumacher uma rara manifestação pública com o lançamento de uma app que permite visitar de forma virtual esta mostra de Colónia de artigos privados do piloto. Julgo ser correto o que a família está a fazer, a manter-se discreta. Sou um grande admirador do Schumi e não sei se gostaria de ver como ele está agora. A situação é difícil, mas fico feliz por ver esta coleção exposta. É incrível o que conseguiram juntar. A 29 de dezembro de 2013, Michael Schumacher sofreu um grave acidente de esqui nos Alpes franceses. O mundo do desporto ficou em choque. A recuperação tem sido mantida em segredo. Ficam as históricas celebrações. Fechamos com uma notícia do mundo da arte. As quesílias da Segunda Guerra Mundial estão longe de estar para trás. A Galeria dos Ofícios, em Florença, quer que a Alemanha devolva um quadro que foi roubado pelos nazis. A Galeria de Arte Uffizi, em Florença, exige a devolução de um quadro holandês roubado pelas tropas nazis durante a Segunda Guerra Mundial. A obra Vaso de Flores está atualmente nas mãos de uma família alemã. As últimas feridas da Segunda Guerra Mundial ainda estão abertas nas coleções de arte de Florença. O meu desejo para 2019 é que esta obra-prima possa voltar ao seu lugar, no Salão de Putti, no Palácio Pitti, disse o diretor da galeria. A pintura a óleo fez parte da coleção do Palácio Pitti em Florença desde 1824 até à eclosão da Segunda Guerra Mundial.
Segundo as autoridades italianas para a proteção do património cultural, aproximadamente 8.000 obras de arte foram roubadas em Itália durante o conflito. Dizem ainda que a pintura de Florença, que hoje faz manchetes, foi enviada por um soldado alemão para a sua família na Alemanha em 1944. É possível que a pessoa que tem o quadro atualmente seja herdeira daquele soldado. O dipinto é seguramente herede daquele soldado, daquele militar. A pintura foi disponibilizada por um preço, mas Itália recusa-se a pagar por uma obra que diz ser sua propriedade. E assim vai o mundo. O nosso jornal fica por aqui, mas a informação na Euronews não para. Muito obrigado por ter estado desse lado.